Agradecer também, não poderia deixar de agradecer a vida do meu esposo, servo do Deus Altíssimo, que tem me acompanhado e apoiado o meu ministério. Acharam, amados, 2 Samuel, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos, a começar pelo versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como areia do mar, e tu, em pessoa, o lideres nessa peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Assim ele e os homens que estão com eles serão eliminados, não restará sequer nenhum. E se ele fugir para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e o arrastaremos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a palavra do qual o Senhor colocou no meu coração neste dia, meu Pai, nesta madrugada. E eu peço, amado meu, que agora não seja mais eu, mas sim o teu Espírito, que eu venha diminuir, amado, e seja tão somente um instrumento em tuas mãos. Quero nesse momento, meu Pai, repreender todo espírito de apostasia, toda frieza espiritual, todo espírito maligno, Senhor, que tenta, meu Deus, tirar a atenção do teu povo, que venha ser lançado por terra agora, meu amado. E somente o teu Espírito tem a liberdade neste lugar. Envia anjos, meu Deus, neste altar. Envia anjos, meu amado, na nave desta igreja, e que eles tenham liberdade nesta noite para curar, para libertar, para transformar e para restituir, meu amado. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toma a direção da minha vida, toma a direção desse culto, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Amado, para que você entenda bem essa palavra, eu quero voltar um pouquinho, a partir ali do capítulo 15 de 2 Samuel, onde vai nos relatar a história de um homem conhecido, Absalão, filho do rei Davi. Um homem que era conhecido pela sua beleza. A palavra do Senhor, os estudos vão dizer que ele tinha uma beleza rara. Qualquer pessoa que olhasse para aquele homem, saberia que ele era um príncipe, pela sua maneira de se portar, de se vestir, pela sua beleza. A palavra também vai dizer que ele tinha os seus cabelos longos e fortes, do qual ele se orgulhava. Ele era um homem vaidoso, que se orgulhava pela sua beleza, que se orgulhava pela sua posição de príncipe. Porém era um homem que tinha um caráter deturpado, era um homem ganancioso, era um homem que passou a desejar o lugar do seu pai, passou a desejar a admiração que o povo tinha para com seu pai, passou a desejar assumir a posição do seu pai como rei e como juiz daquele povo de Israel. E a palavra vai dizer que a partir do momento que ele começou a ter esse caráter deturpado, um espírito maligno se apoderou dele, e ele acaba matando o seu próprio irmão. A palavra vai nos dizer que ele foge, ele fica alguns anos escondidos, até que então consegue voltar para Jerusalém e consegue receber o perdão do seu pai.
Mas a palavra vai dizer que depois de 2 anos que ele estava em Jerusalém, sem conseguir ver o rei, ele então exige, dizendo: eu preciso ver o rei, para que eu saiba que realmente ele me perdoou. É permitido então que Absalão venha à presença do rei, e ao se prostrar diante do rei, o rei, sendo seu pai, o beija, e é o sinal de receber o perdão. Mas ele, como tem o seu coração ganancioso, a partir daquele momento que ele recebe o perdão, ele já muda a sua atitude. Ele já separa para si carros e cavalos e 50 homens para estar à sua disposição. Porém, amado, as atitudes dele passou a ser não mais de príncipe, mas ele, olhando a condição do seu pai, o rei Davi, que nessa época já era um homem idoso, ele passou a manipular situações, ele passou a trair o seu próprio pai. E ele começou ali a tramar uma situação de rebelião. A palavra vai dizer que ele começa a ir até aquele povo de Israel. Cada vez que o povo de Israel vinha pedir para que pudesse se aconselhar com o rei, ele corria na frente e dizia: o rei não pode te atender. Mas deixa eu dizer, de onde você é? Você é de Israel? Sou de Israel. Então a tua causa é justa. Todo o povo de Israel, ele dizia: a tua causa é justa, você está certo. Mas ele não permitia que o rei atendesse aquele povo. E a palavra vai dizer que ele começa a manipular aquele povo. Cada vez que o povo chegava até ele como sendo um príncipe, o povo ia se prostrar diante dele. Ele estendia a sua mão, pegava aquele servo e o beijava. E a palavra vai dizer: e assim Absalão ganhava o coração daquele povo, que não sabia com que estava lidando, com quem estava lidando. E a palavra vai dizer que após ele planejar tudo isso, ele começou a dizer para o povo: mas o rei não pode te atender, o rei não tem tempo para você. Presta atenção, o rei, ele está muito ocupado, o rei está idoso, ele não consegue mais atender todo o povo. Presta atenção, a maneira que ele está conduzindo, que ele está direcionando, que ele está julgando esse povo, não é a maneira mais correta, porque ele já está de muita idade. É assim que começa, amados, o coração de uma pessoa que tem espírito de Absalão, de uma pessoa que se entrega à ganância, que se entrega à soberba, que se entrega ao desejo ali do poder. Ele começa a contaminar. Olha, o rei não quer te atender, o rei não tem tempo para você, a sua causa não vai ser atendida. Sabe por quê? Porque o rei não pode te atender mais, o rei não está capacitado. Mas eu sou jovem, eu sou capacitado, eu daqui a pouco vou assumir o trono e eu posso te atender. E a palavra vai dizer que com bajulações, com beijos, com palavras dizendo: é isso mesmo, você está certo, a tua causa está certa, ele consegue atrair o coração daquele povo. E assim ele começa a planejar a sua rebelião. Eu estou contando isso para que você entenda onde Deus quer chegar nessa noite. Ele começa a planejar a sua rebelião, contaminando e ganhando aquele povo. Aí quando a passar mais ou menos uns 4 anos, que ele está planejando o que ele vai fazer, ele chega diante do rei e diz: rei, meu senhor, eu preciso ir a Hebrom, porque eu fiz um voto com Deus, dizendo que se o Senhor me permitisse voltar para minha casa, voltar para Jerusalém, eu iria a Hebrom, onde é feito os sacrifícios a Deus, e sacrificaria em agradecimento a Deus. O rei, com o seu coração alegre por o seu filho estar fazendo a vontade de Deus, ele então dá a sua bênção: vai, meu filho, leva quem você quiser. E a palavra vai dizer que ele separa 200 homens. Mas ele é tão estrategista, que entre esses 200 homens ele pega líderes, ele pega homens influentes, ele pega guerreiros de batalha, e ele pega Aitofel, que era o conselheiro íntimo de Davi.
E ele sai com esses homens, e a palavra vai dizer que esses 200 homens foram com ele, inocentes, sem saber o que Absalão planejava. Mas no coração de Absalão já tinha tudo planejado, que ele ia chegar naquele lugar, que ele ia dominar aquele lugar, que ele ia montar um exército, e que ele voltaria para guerrear contra o exército de Davi. E a palavra vai dizer, amado, que ele consegue o seu êxito, porque ele já tinha ganhado o coração daquele povo, e aquele povo se dispôs a obedecer a Absalão. E a palavra vai dizer que quando aquele povo está todo entregue na mão de Absalão, um mensageiro vai até Davi e diz: Davi, olha o que aconteceu, o povo todo está a favor de Absalão contra você. A palavra diz que Davi olha a sua situação, olha os soldados que sobraram e diz: vamos fugir, porque não podemos contra o exército de Absalão. E eles saem de Jerusalém, fogem da presença de Absalão. Absalão entra em Jerusalém, toma o trono de seu pai, sem nenhuma dificuldade. Mas entenda bem, amados, nenhum plano, nenhum êxito, nenhum projeto de Satanás vai ter vitória contra aquele do qual Deus escolheu para ser ungido dele. A palavra do Senhor diz que Davi só tinha aqueles poucos guerreiros fiéis que permaneceram com ele. Mas quando ele está fugindo, a palavra vai dizer que Deus tinha uma estratégia toda preparada, toda arquitetada em favor de Davi. E ali, quando ele assume, Absalão assume o reino, o trono do seu pai, ele então chama Aitofel e diz: você era conselheiro de Saul, você foi conselheiro de Davi, conselheiro íntimo de Davi, e agora eu te peço, Aitofel, sendo meu conselheiro, o que eu faço? Será que eu devo sair em guerra contra meu pai? Eu quero que você entenda aqui, amados, Aitofel, o nome Aitofel significa irmão da loucura, ou irmão de palavra tola. Porém, Aitofel, ele tinha uma sabedoria tão grande, que os conselhos dele era considerado como sendo resposta de Deus. E eu me perguntei: Deus, como que um homem, porque o nome, principalmente para os judeus, o nome, ele representa a sua personalidade, aquilo que você é, aquilo que você vai ser. E eu me perguntei como que um homem que tem um nome, simplificando como louco, ou como tolo, com palavras tola, teria uma sabedoria tão grande, a ponto de ser considerado como resposta de Deus. E aí Deus falou comigo: filha, por 2 motivos. Primeiro, porque independente do que o seu nome está determinando, Deus te dá a oportunidade de mudança, Deus te dá a oportunidade de arrependimento, de ter uma vida diferente do que aquilo que o homem já determinou sobre você. E segundo, porque ele estava aconselhando nada mais, nada menos do que Davi. E Davi era escolhido do Senhor. E contra escolhido do Senhor não adianta lançar maldição, não adianta se rebelar, porque o Senhor vai sempre colocar uma palavra de sabedoria e de bênção a nosso favor. A palavra, os estudos também vão dizer que Aitofel, ele era avô de Betseba. Ou seja, ele era avô da mulher do qual Davi tomou para si, sem ser a sua mulher, e matou o seu esposo. Ou seja, ele era um agente de Satanás, infiltrado, esperando só o momento de se vingar de Davi, pelo que Davi tinha feito à sua neta. Mas amado, no momento que Absalão pede então, dizendo: me dá um conselho, o que devo fazer? Porque o que tem de gente, meu amado, querendo usurpar a posição do outro, a condição do outro, achando que está capacitado, mas quando chega lá vê que não é nada, que não sabe nada. E aí fica como Absalão, dependendo
dos conselheiros. E muitas vezes não tendo discernimento, como Absalão teve. E a palavra diz que Aitofel diz a Absalão: Absalão, se você sair agora, eu te peço, me dá 12.000 homens, e eu vou sair em direção a Davi. Ele está velho, ele está cansado, com as mãos fracas, abatido, o seu exército está cansado. Vai ser fácil, eu mesmo vou matar Davi. Veja bem, ele não era soldado, mas ele se dispôs a ir na batalha, e ele se dispôs a matar Davi, porque era esse o desejo do coração dele, era se vingar de Davi. Ele diz: eu vou matar Davi, e todo o exército vai temer, porque o rei está morto, e eu ainda trago todo o exército para você. Apesar de que se agradou o coração de Absalão, mas como ninguém frustra os projetos de Deus, meu amado, e eu vou dizer para você, enquanto Aitofel está planejando, arquitetando a traição dele, a rebelião dele, existia Davi orando: Deus toma a direção, Deus toma o controle, Deus frustra os planos de Aitofel. Pai, em nome do Senhor, assume a direção dessa situação. E sabe o que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Hussai. A palavra do Senhor vai dizer que o nome Hussai significa, oh meu Deus, Deus tomou a causa. Será que Deus está falando com você nessa noite? Que você tem pedido tanto para o Senhor: Deus, toma a direção da minha causa. Deus, eu não posso, eu não consigo. O Senhor está dizendo: eu estou entrando nessa causa, porque contra a rebelião somente o Senhor pode exterminar. Não interessa o tamanho da rebelião, não pode contra o exército do nosso Deus. O Senhor levanta Hussai e diz assim, para dizer para Davi: Davi, olha aqui Hussai, Davi, eu estou no controle da situação agora. Eita, meu Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Hussai, ele não era conselheiro, ele era amigo de Davi, ele era amigo íntimo de Davi. E eu me perguntei por que Absalão foi pedir o conselho dele, se ele já tinha o conselho de Aitofel, que era o conselheiro, mas ele procurou o conselho de Hussai. Quem sabe planejando, porque Hussai era amigo íntimo de Davi, saberia onde Davi estava escondido. Mas sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado? Hussai era um agente do Senhor infiltrado naquele lugar. Hussai estava no meio daquela multidão que tinha se prostrado diante de Absalão, mas ele não se contaminou. Deus usou a vida de Hussai. Amado, Hussai, oh meu Deus e meu Pai, Hussai era agente de Deus. Ele estava no terreno do inimigo. Líderes se prostraram diante do reino de Absalão. Os homens influentes, os políticos se prostraram diante do reino de Absalão. Porém, havia um chamado Hussai, que não estava aceitando aquela situação, mas estava ali infiltrado como um agente de Deus. E daí foi onde Deus me deu o tema desta mensagem: agentes do rei. É o que Deus quer levantar aqui nessa noite, é agentes do Altíssimo, que vai ver o pecado, que vai ver a rebelião, mas não vai se conformar, mas não vai aceitar. Oh meu Jesus. Absalão vai até ele e diz: o que você tem a dizer? Por acaso Aitofel está certo? Eu devo sair agora e matar o meu pai? Ele, cheio da sabedoria de Deus, e como agente de Deus, ele olha para Absalão e diz:
olha, Absalão, dessa vez Aitofel não está certo não. Olha bem, ele frustra os planos de Aitofel. E eu quero dizer para você, a Davi estava orando, pedindo: Deus, frustra os planos de Aitofel. Aí Deus levanta um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, para frustrar os planos de Satanás. Porque enquanto Hussai era um agente de Deus, Aitofel era um agente de Satanás. Mas ainda existe Hussai. E a palavra diz que ele diz: não, dessa vez Aitofel não está certo não. Se eu fosse você, o meu conselho é este: vamos juntar exército no máximo que você puder. E você pega esse exército e vamos fazer um arrastão. Em todas as cidades vamos entrar e vamos fazer um arrastão. E onde nós encontrarmos ele, nós vamos matar não só ele, como todo o exército. Mas entenda bem, o conselho de Hussai era tão somente para proteger Davi. Era para Davi ganhar tempo. Era para ter tempo de fugir, de se preparar. Ou seja, Hussai estava salvando a vida de Davi. E a palavra do Senhor diz, que nós lemos aqui, olha: então Absalão e todos os homens de Israel disseram: melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. O próprio Senhor, o próprio Deus fez com que eles aceitassem, acatassem a opinião, o conselho de um homem que nem conselheiro era. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto eles estão se preparando então para juntando o seu exército, Hussai, o agente do Senhor, corre até os sacerdotes. Olha aqui, o sacerdote Zadok e Abitar. Ele corre lá e diz assim: ei, envia mensageiros agora até Davi e diga para ele que Aitofel aconselhou assim, 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 e eu aconselhei assim, assim, assim. Então diga para ele que passe o rio Jordão, que atravesse o rio ao leste do rio e se esconda. Amado, a palavra do Senhor vai dizer, olha a estratégia de Deus, que Deus pega ali os seus agentes, Deus pega ali esses dois sacerdotes, eles mandam seus filhos, Jonatas e Aimás, irem até Davi. Vai até Davi, anuncia a Davi o que está acontecendo para que ele fuja. Amado, aquele exército estava escondido, estava esgotado, estava cansado sim. Mas ei, Aitofel esqueceu que ainda que o exército esteja cansado, que ainda que esteja enfraquecido, mas ainda tem guerreiros fiéis ao rei, ainda tem guerreiros que não se dobram, que estão dispostos a dar a sua vida pelo rei. A palavra do Senhor diz, amado, que Jonatas e Aimás saem, mas não podendo entrar na cidade, porque se eles entrassem na cidade seriam vistos, e o plano não teria êxito. Eles então se escondem, e Deus levanta mais um agente do Senhor, agora uma mulher, e essa mulher começa a ir na cidade, ter notícias, e trazer então para eles, de quando eles poderiam se achegar a Davi. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um dos servos de Absalão viu eles. E a palavra do Senhor vai dizer que eles saem correndo, desesperado para não morrer. E essa mulher, sendo agente de Deus, ela pega esses dois, apresenta a eles um poço, uma cisterna, e diz: entra, se esconde. Ela coloca a tampa por cima, ela joga ali farelos de cereais em cima daquela tampa, para esconder os servos do Senhor. E eu quero te dizer, será que você está entendendo quantos agentes o Senhor pode levantar para defender o servo do Senhor? Eu não sei se nessa noite você está, quem sabe, como o exército de Davi, fugindo. Quem sabe a prova está difícil,
Quem sabe como eu ouvi por esses dias, eu não estou conseguindo, eu vou parar porque eu não estou conseguindo. Ou se você está enfraquecido como o exército de Davi, ou se você está fugindo, se você está dentro de um poço, dentro de uma cisterna, como esses dois estavam escondidos. Mas a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite é: não é tempo mais de se esconder. Chega, não é tempo mais de se esconder. O Senhor está te dando hoje capacidade para ser agente do Senhor. Muitas vezes, amado, muitas vezes se esconder numa cisterna, se esconder num poço, muitas vezes, espiritualmente falando, é claro, que muitas vezes você pode se esconder da situação, você pode abandonar tudo, você pode fugir daquilo que Deus tem para você. Mas uma coisa eu vou te falar: quando o Senhor determinou, enquanto o Senhor está determinando o tempo sobre a tua vida, que é tempo de se esconder, Ele mesmo vai te esconder, como Ele fez com Davi. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, Ele mandou Davi lá para a caverna de Adulão, e Ele disse: fica aí, meu filho, fica aí, porque eu estou te escondendo. Você está aprendendo, eu estou te capacitando, e a minha mão está te guardando. Mas quando chega o momento que Deus diz: sai dessa caverna, é o momento que Ele quer te usar, meu amado. O problema, amado, é que na nossa geração, nós estamos encontrando mais pessoas com o espírito de Aitofel do que com o espírito de Hussai. Mais pessoas decididas a trair o rei do que pessoas decididas a dar a vida por ele. Mais pessoas decididas a se rebelar contra o rei do que pessoas decididas a fugir se for preciso com ele. Entenda bem, em um determinado momento em que Davi estava fugindo, se levantaram pessoas que já estavam contaminadas por Absalão e começaram a apedrejar Davi, dizendo: tu és rei sanguinário. Mas não contava com uma coisa: o exército de Davi cercou ele e fez um escudo humano, e as pedradas acertavam não em Davi, mas acertavam nos seus servos. Será que ainda existe servos assim? Será que ainda existe soldados assim, que estão dispostos a levar pedradas por causa dos seus líderes? Ou os servos de hoje estão mais como Aitofai, que estão dispostos a se entregar, que estão dispostos a trair o rei? Se o exército tivesse Aitofel, teria entregado Davi para salvar a sua vida, para parar de levar pedrada. Porque não é fácil, amado, levar pedrada. Não é fácil aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Não é fácil. Mas o Senhor está dizendo que Ele está levantando pessoas com espírito de Hussai nessa noite. Espírito de Hussai, espírito de guerreiro, espírito de homem valente, espírito de homem estrategista, espírito de servo fiel, espírito de adorador, que não se contamina com pecado, que não se contamina com a rebelião, que não se contamina na Gamachana Maragasul. Espírito de Aitofel é espírito de pessoa que quer ser prioridade, é espírito de pessoa que quer chamar a atenção do rei. Não importa quem esteja no trono, mas eu vou servir o que está no trono. Servia a Saul. Saul foi tirado do trono, passou a servir a Davi, porque Davi estava no trono. Davi teve que fugir, passou a servir Absalão, passou a tramar
a fazer estratégias contra o rei. Quantas pessoas, amado, nos dias de hoje estão tirando. Daqui a pouco você vai entender o que aconteceu com esse homem. Mas quantas pessoas estão tirando, estão dizimando a igreja do Senhor, amado, porque se deixou contaminar. São pessoas que têm contato com os grupos de rebeliões, mas sabe o que acontece? Não consegue se posicionar como servo, não consegue ser fiel ao seu Senhor, mas acaba se entregando à rebelião. O que nós podemos dizer com líderes que aceitaram facilmente? Porque assim como Absalão, Satanás ele nunca vai chegar e se apresentar os seus projetos para ele, para você não. Ele vai chegar como Absalão, de pouquinho, contaminando. Está vendo o teu líder? Você viu como o teu líder não está dando atenção para você? Para que você vai fazer isso? Para que você fica se matando todo dia na igreja? Para que você faz essa correria? Algum tempo atrás eu ouvi isso. Para que você faz essa correria desatinada se tem gente na igreja que não faz nada? Mas aí é o momento de você se levantar como Hussai. E eu vou te falar uma coisa: Hussai não é como Aitofel, que fala de maneira tola, não. Ele fica quietinho, ele espera o momento de agir, ele espera o momento que o Senhor dá a oportunidade. E aí ele diz: sai para lá, Satanás, porque eu estou servindo ao meu rei. Eu estou servindo ao meu rei, não é homem. Nakamancho namada gachou. Meu Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Jonatas e Aimás saem para dar a notícia para Davi e precisam fugir, e precisam se esconder. E eu quero dizer para você, eu não sei se você está percebendo nessa história, mas todos os agentes que o Senhor levanta, uma hora tem que fugir e escapar pela sua própria vida. Tem perseguição, tem afronta, tem pedrada. E eles teve que fugir, ficar dentro de um poço, dentro de uma cisterna. A palavra do Senhor não vai revelar quanto tempo eles ficaram ali, mas vai dizer que quando o povo de Absalão chega na casa daquela mulher, porque o poço era no pátio da casa dela, e perguntaram: cadê Jonatas? Cadê Aimás? E ela disse: não estão aqui não, já passaram o rio. Ela guardou a vida daqueles homens porque sabiam que eles estavam numa missão que era mais do que para o ser humano, era uma missão para Deus. Eles precisavam salvar a vida do rei. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles anunciam ao rei, dizendo que na realidade Hussai não sabia se Absalão ia acatar o conselho dele ou o conselho de Aitofel. Então disse: então faça assim, meu rei, passe pelo lado leste do Jordão e você vai encontrar uma cidade, Manaim, e nessa cidade, lá o Senhor vai encontrar refúgio, porque lá é cidade de refúgio. Será que você está entendendo porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Porque aqui é a cidade de refúgio para você nessa noite. Quando Davi chega à cidade de Manaim, um exército cansado, um exército abatido. A Bíblia e os estudos não relatam quanto tempo eles ficaram fugindo, mas apenas relata que Aitofel tinha essa certeza de que eles estavam abatidos e cansados. E a palavra vai dizer que quando eles chegam naquela cidade, Manaim, cidade do refúgio, a palavra do Senhor vai dizer que Deus levanta mais um agente de Deus. Dessa vez ele levanta um homem chamado Sobi, ou Sobi. A palavra do Senhor diz
que quando ele vê aquele exército cansado chegando, porque tinha acabado de atravessar um grande vale, chegando todos cansados, caídos, frustrados, a palavra do Senhor diz que esse homem, ele já está com um banquete preparado para Davi. Ele separa ovelhas, ele separa cereais, ele separa toda sorte de comida, ele separa cama, ele separa bacia para se lavarem, e leva tudo para Davi, dizendo: porque certamente esse exército está muito cansado. Será que você pode contemplar o que Deus está preparando para você nessa noite? Você está cansado, você está sem força para caminhar. O Senhor está dizendo: eu estou levantando a gente nessa noite com alimento para você. É estratégia de Deus, amado. É estratégia de Deus. Deus nunca vai desamparar o seu exército. Olha o tempo que precioso que Davi ganhou. A palavra do Senhor diz que Davi, juntamente com o seu exército, eles sentam, eles comem, eles se lavam, e ali começa, depois de terem recuperado as suas forças, o seu ânimo, eles começam a montar estratégias de batalha, eles começam a se preparar. E eu quero dizer para você, que enquanto eles estavam se preparando para a batalha, quando Aitofel ficou sabendo que a batalha já estava nas mãos de Davi, porque o rei Absalão não tinha acatado o seu conselho, ele vai para sua casa, ele bota a sua casa em ordem, e ele se mata. Será que você pode entender como que é o espírito de Aitofel? O espírito do agente de Satanás. Ele quer prioridade, ele quer atenção. O rei não me escutou. O rei preferiu dar ouvidos a uma pessoa que era amigo de Davi, mas eu sou o conselheiro. Ele não me escutou, e agora a batalha está perdida, eu vou morrer. Porque ele sabia que o exército de Davi ia vencer aquela batalha, e quando voltasse para Jerusalém ia decretar sua morte. Mas eu creio, amado, que muito mais ali o que foi ferido foi o seu ego, por ele não ter sido ouvido pelo rei, por ele ter perdido a sua posição de conselheiro. Ei, eu quero dizer para você nessa noite: mais vale ser amigo do rei do que ter posição de conselheiro. Mais vale ter intimidade com o rei do que ter um título de conselheiro. Por isso que o Senhor está falando muito por esses dias, que Ele vai levantar os pequenos, que Ele vai levantar os russai, que Ele vai levantar os desconhecidos. Não porque tem título de pastor, de pastora, não porque tem título de missionária, mas porque tem intimidade, porque é amiga do rei, é amigo do rei. Oh, meu Jesus! Como está a sua intimidade com o rei? Amado, meu irmão, minha irmã, eu quero confessar para você que eu fiquei impressionadíssima em saber que os índios, a dedicação que eles têm com Deus, eu fiquei impactada e eu fiquei envergonhada. Não sei se você conseguiu sentir o mesmo que eu, mas eu fiquei envergonhada. Como que um índio que não tem o privilégio que eu e você temos de adentrar todos os dias na casa do Senhor, porque agora que o evangelho está alcançando eles, mas eles não tinham essa oportunidade. Aí como que um índio consegue dobrar o seu joelho e ficar 3 horas orando a Deus, enquanto a sua igreja não fica 3 minutos? Como que um grupo de coreografia indígena ensaia 12 horas por dia? Como? Porque eles têm intimidade com o rei. Eles têm intimidade com o rei. E a igreja do Senhor está perdendo essa intimidade. A igreja do Senhor está ficando, como eu disse aqui, mais como espírito de Aitofel do que de Hussai. Tem mais a vontade de estar contando os minutos para sair daqui. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, amados, mas se intimidou por causa do frio, se intimidou porque não tem gasolina para vir para a igreja.
é falta de intimidade, é falta de desejo. Ei, a palavra do Senhor um pouco mais lá atrás vai dizer que esse mesmo Hussai, quando Davi está no meio do mato, junto com alguns servos, chorando, pranteando o seu luto, porque Absalão tinha matado seu irmão e tinha fugido. Então ele olhou assim e falou: eu perdi um filho que está morto, e eu perdi o outro que fugiu. E ele estava em luto, no meio do mato, afastado de tudo. A palavra do Senhor vai dizer que Hussai, ele vai atrás de Davi, com as suas vestes rasgadas, com pano na cabeça, com terra na sua cabeça, dizendo para Davi: meu rei, se o Senhor está em luto, eu também estou, meu rei, porque eu tenho intimidade contigo, tu és o meu amigo, e eu estou sentindo a dor que tu estás sentindo, meu rei. A igreja do Senhor hoje não consegue sentir mais a dor de Deus pela igreja dele. A igreja dele que tem se corrompido, que tem se tornado, como diz a palavra, uma igreja prostituta, uma igreja que profana o templo de Deus, não somente com prostituições em si, mas traindo Deus com outros deuses, traindo a intimidade de Deus, e o Espírito Santo gemendo, e o Espírito Santo chorando, mas a igreja não consegue mais sentir isso, porque não é mais amigo de Deus. Mas o Senhor está dando oportunidade para mim e para você nessa noite, dizendo: eu estou derramando o espírito de Hussai nessa noite, espírito de amigo, espírito de servo fiel nessa noite. Oh, meu Jesus. A palavra do Senhor diz que Davi prepara o seu exército, prepara estratégias de batalha, separa líderes de 100 e diz: estamos preparados agora, sai ao encontro. Davi até tenta, dizendo: eu quero ir junto com vocês para essa batalha, porque Davi de fato, ele era sentimental, ele não queria que tocassem Absalão, e ele sabia que o decreto de Deus para Absalão era morte, porque todo aquele que se rebela contra Deus e contra o povo de Deus, o final é a morte, como foi com Aitofel. Mas Davi, pelo seu sentimentalismo: não, eu quero ir junto com vocês. E daí um dos seus servos diz: não, meu rei, não vai, porque o Senhor vale mais do que 10.000 desses homens. Se Absalão, o seu povo, o seu exército ver o Senhor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai abandonar todo mundo e vai pegar somente o Senhor. E pegando o Senhor, todo o exército está disperso, porque é assim, a palavra do Senhor diz: ferirá o pastor e todas as ovelhas serão dispersas. Mas amado, Davi, como um rei humilde que ele era, ele disse: está bom, está bem, o que você disser assim eu farei. E ficou, e ele disse assim: fica, meu rei, porque se nós tivermos que fugir, o Senhor pode enviar socorro daqui da cidade. E lá vai o exército de Absalão, todo cheio do seu eu, porque até então descobriram, já tinham feito arrastão em todas as cidades, e descobriram que eles estavam em Manaim. Aí vai o exército de Absalão, certo da sua vitória, afinal de contas, o seu exército era grande e poderoso, e eles iam encontrar o quê? Um exército fraco, um exército desnutrido, que estava há muitos dias fugindo. Eles chegam a um bosque chamado de Efraim. E o que eles encontram lá? Um exército valente, um exército restituído, um exército fortalecido, um exército com estratégia de batalha. Ei, amado, não sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: é exército com estratégias que eu quero para minha casa. O Senhor está dando para você nessa noite um espírito de valentia, amado. Não é mais tempo de ficar escondido.
Não é mais tempo de se esconder atrás da oração do pastor, da pastora. Não é mais tempo de ficar com medo de expulsar demônio. Não é mais tempo. O Senhor está dizendo: eu estou te armando nessa noite, soldado. Eu estou te armando nessa noite para você ganhar o espírito de guerreiro. Espírito de guerreiro, diz o Senhor. Será que tem Hussai nesse lugar, meu Deus? Será que tem adorador nesse lugar, meu Deus? Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que quando eles se deparam com aquele exército valente, imagina o susto que eles levaram, esperando encontrar um exército abatido, frustrado, um exército querendo recuar, mas eles encontraram um exército valente e cheios de estratégias nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que o povo faz o quê? O povo foge. 20.000 homens foram mortos naquele dia pelo exército de Israel, pelo exército que estava com o rei Davi, inclusive Absalão. E eu quero dizer para você que Absalão, você conhece, quem sabe a história, ele fugindo do exército do seu pai, ele fica preso pelos seus cabelos numa árvore. E quando eu li isso, o Senhor prontamente disse ao meu coração: filha, muitos dos meus filhos e filhas estão sendo presos pela sua vaidade, porque o cabelo de Absalão era sua vaidade, entende? A palavra vai dizer, os estudos vão dizer, aliás, que ele só cortava o seu cabelo uma vez por ano, que o cabelo dele pesava mais de 1,5 kg, era sua formosura. E o Senhor disse para mim: muitos dos meus filhos estão sendo pegos pela sua vaidade, estão sendo presos, e se não se consertar hoje, vai morrer como Absalão pela sua vaidade. Veja bem a trajetória de Absalão: pela sua ganância, pela sua soberba, pela sua vaidade, o espírito maligno se apoderou dele, matou seu irmão, desejou o reino do seu pai, fez uma rebelião tremenda para matar o seu pai e assumir o trono dele. E qual foi o fim dele? A morte. Esse é o final daqueles que se rebelam contra os servos do Senhor. Porque quem se rebela contra o servo do Senhor, amado, ele não vai estar se rebelando contra o servo do Senhor. É como diz a palavra aqui, ó, Deus sempre vai levantar um Hussai e dizendo: eu estou no controle, eu assumi o controle dessa situação agora, e você estará lutando contra o próprio Deus. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você: enquanto tem Aitofel montando estratégias contra o povo de Deus, ainda tem Hussai em oração, ainda tem Hussai servos fiéis, ainda tem Hussai que não vai se contaminar com o pecado daquele povo. Eu não sei se você eu vejo de repente algumas situações, algumas pessoas que de repente está pensando no seu coração: isso é pessoal. E eu quero dizer para você que não tem nada pessoal. Aqui tem palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo que o rebelde morre. É a palavra de Deus que está dizendo que Deus entra na causa contra o povo dele. Dê ouvidos à voz do Senhor nessa noite, porque o Senhor está levantando agentes do rei nesse lugar. O Senhor está levantando Hussais nesse lugar. Amado do Senhor, quando eu comecei a estudar essa palavra, o Senhor me chamou a atenção nessa trajetória, nessa história. E no meu coração se inclinou para essa situação desses dois jovens dentro do poço.
Mas como eu sempre estou buscando a palavra e orando, buscando e orando, Senhor confirma, Senhor mostra, Senhor fala. Aí o Senhor me disse: não filha, eu não quero saber mais de povo que está preso em poço não, em cisterna não. Eu quero saber de agentes que eu estou levantando. Só para você ter uma ideia de como que o mundo espiritual se moveu hoje por causa dessa palavra que o Senhor trouxe para você. Eu em casa hoje, separei a minha roupa, passei uma blusa, né, como de costume, passei no Comfort, passei ela, deixei ela preparadinha para vir cultuar, adorar ao Senhor. Dobrei ela, deixei na cama, fui tomar meu banho. Quando eu voltei para me trocar, eu abri ela e ela estava rasgada nas costas, quase que inteira. E eu fiquei sem entender, fiquei olhando para aquela camisa, mas eu passei ela agora, ela estava perfeita. E fiquei sem entender o que tinha acontecido. Coloquei esta, vim para o culto. Quando eu entrei aqui dentro, o Senhor me disse: filha, isso daí foi um sinal, uma estratégia de Satanás para intimidar você, filha, por causa da palavra dessa noite. Então eu não sei se você está entendendo, mas o mundo espiritual está se revirando nessa noite por causa da tua vida. Amado, está tendo uma batalha travada espiritual. Anjos guerreando pela tua vida nessa noite, porque Deus não desiste de você. Oh, Deus. Tem pessoas aqui dentro, amado. Tem pessoas aqui dentro que Satanás já estava decretando como certo a sua morte, mas o Senhor enviou anjos de batalha nessa noite, e Ele está dizendo: não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar, não te amanda. Aconteceu com Aitofel, perdeu a sua vida, perdeu a sua salvação. E o que aconteceu com Hussai? Estava reinando com Davi, estava participando do reinado, teve lugar de honra, passou a ser não só amigo, como conselheiro íntimo do rei. Então quero dizer para você nessa noite, meu amado, não se prenda pela sua vaidade. Quem sabe você diz: mas pastora, eu não uso maquiagem, eu não uso, pastora, saia curta, eu não uso nada que desagrada ao Senhor. O Senhor está dizendo: é a vaidade do teu coração, é a vaidade de querer ser prioridade no coração do rei, é a vaidade de não aceitar o não como resposta, é a vaidade. E a vaidade de querer estar em lugar de destaque. Quer estar em lugar de destaque? Vai prantear com o rei. Quer estar em lugar de destaque? Vai derramar tuas lágrimas no pó. Quer estar em lugar de destaque? Honra o nome do rei no meio da multidão de rebeldes. E o Senhor te honrará. Sabe por quê? Porque o Senhor tem compromisso com aquele que honra o nome dEle. O Senhor está voltando. E quem sabe você diz: mas eu estou cansado de ouvir isso. Mas eu quero dizer para você que a palavra diz que assim como esse exército de Davi, nós devemos estar preparados, armados e com estratégias do rei, para vencer dia após dia, até que o rei volte.
para buscar a sua igreja, para levá-la para o seu reino. E assim como servos fiéis, assim como Rossai, servo fiel, e reinar com o Senhor. Amado, se coloca de pé nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Oh, meu Jesus amado. Eu não vou chamar você aqui na frente essa noite, porque eu acho que um por um eu seria a primeira a estar aqui na frente, dizendo: Deus, eu quero esse espírito de Rossai na minha vida. Eu quero esse espírito de servo fiel. Eu quero esse espírito, meu Deus, que não se contamina. Espírito de santidade, que não se contamina com o pecado e com a rebelião. Mas eu acho que você entendeu o recado de Deus para a tua vida nessa noite. Para alguns aqui é a última chance que o Senhor está dando. E está dizendo: ou você se posiciona como um servo Rossai, fiel na minha presença, ou eu vou permitir você perder a tua vida, como todos os rebeldes perdem. Então nessa noite eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. Eu quero orar pela tua vida, e você vai selar um compromisso com teu Deus nessa noite. Se você quebrou aliança com Ele, se você não consegue mais sentir a presença dEle, se você não consegue mais jejuar, se você está desarmado nessa noite, faça uma aliança com o Senhor. Diga: Deus, eu quero sair daqui diferente. Deus, eu quero sair daqui como Rossai nessa noite. Eu quero ser um agente do Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, aqui está o teu povo, meu amado, nessa noite. Meu Senhor, alguns fazendo aliança contigo, meu Pai. Aliança que foi quebrada, meu Senhor, muitas vezes por setas, muitas vezes por conversas, meu Pai, de pessoas que têm espírito de Aitofel. Mas nessa noite, meu amado, a tua misericórdia alcançou essa vida, a tua misericórdia alcançou essa casa. E o Senhor está dizendo para o teu povo que a tua misericórdia ainda está sobre eles. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, quebra agora todo jugo, quebra agora, meu Pai, todo empecilho, quebra agora, meu Pai, toda maldição, meu Senhor, que foi trazida sobre a vida dos teus filhos, através de palavra, através de atitude, através, meu Pai, quem sabe como Aitofel, com palavras tolas. Mas nessa noite, santifica, meu Pai, nessa noite lava as vestes, meu Pai, nessa noite, meu Pai, toma em tuas mãos a mente, o